Então, quem vos fala é louco por smartphones. Todos os links da nossa comunidade aí na descrição, comentário afixado, tá tudo aí embaixo. E a gente vai começar a falar aí do tema da nossa live, do tema dessa noite, né? Bom, vamos lá. A Mi Band, eu conheço muito bem a série porque eu tive todas. Testei todas, sem exceção. Até essa 1S que eu tô falando, eu já passei um breve período com ela e na época passei para patroa. Fiquei umas 2 semanas com ela, nada de análise, só testando ela. Me dá. Aí fui e voltei de coisa porque eu me arrependi de ter comprado. Então a primeira Mi Band, que foi essa daqui, que é a Mi Band 1 LED colorido, foi uma das maiores sacadas. Isso daqui é realmente um dispositivo inteligente. Não exatamente, não tecnologicamente falando, porque ele é um dispositivo muito simples. Até para a época que ele foi lançado, ele é um dispositivo muito simples. O que consiste a Mi Band 1? O que foi a Mi Band 1? LED de notificação no pulso. Lógico que aí com alguns sensores para poder detectar o sono e a caminhada, mas basicamente LED de notificações no pulso. Uma ideia muito simples, parece hoje em dia ser uma coisa assim simplória até demais, mas que para a época foi um fenômeno absurdo. O que isso daqui vendeu foi uma coisa assim de maluco. Foi uma coisa de maluco. Para a época, porque não chegava coisa pelo Paraguai, não inundava de coisas pelo Paraguai, as pessoas não compravam tanto lá fora e mesmo assim vendeu muito. Era comum você ver nas ruas as pessoas, como eu tô aqui com a Mi Band 6. Então, essa Mi Band, que é a 1, é a primeira, teve, como eu falei, a 1S, que tem os LEDs todos brancos, não tinha razão de ser. A ideia principal era trazer o LED de notificação para o teu pulso. Então, pulsava o Gmail, vermelho, o WhatsApp, verde. Na época, pouca gente, eu não posso falar que o Telegram piscava azul, porque eu sequer utilizava o Telegram naquela época. Mas ela piscava na cor dos aplicativos. Acredito que até o Telegram ela piscaria também na cor do Telegram, né? Então era uma ideia simples, porém sensacional, porque você estava com o aparelho no bolso e você sabia exatamente o tipo de mensagem que estava chegando. Um e-mail você não precisava responder na hora. Um WhatsApp, se você estivesse esperando um contato mais rápido, né? Importante, você já sabia que estava chegando um WhatsApp, né? Então, uma coisa simples, uma ideia simples de trazer um LED de notificação do aparelho para o pulso, mas que era simplesmente incrível. E eu vou destacar uma coisa também. A medição de sono que essa daqui fazia era uma coisa incrível para a época. E eu acho que incrível até hoje, porque ela detectava a mijadinha da madrugada. Irmão. Você ia no banheiro, voltava, ela marcava esse período. Então era uma coisa incrível para a época e eu acho que para hoje, eu acho que ainda dá para você viver com essa Mi Band 1 aqui. A maior parte das pessoas viveria com essa Mi Band 1, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma ideia tão inteligente quanto essa aqui, porque a tecnologia avançou muito e hoje em dia as ideias elas estão muito presas dentro de valor, né? Porque ela avançou, mas também ficou mais cara, estão presas dentro de um determinado custo e tudo é calculado dentro do custo, os dispositivos são montados dentro daquele custo para aquela faixa aonde se pretende vender, né? Mas fica a ressalva que essa daqui é incrível. Depois dela, vem a Mi Band 2, que a princípio começa só com LED dos aplicativos, mas que vai recebendo atualizações tanto de terceiros e depois quanto da Xiaomi, que você conseguia ver uma prévia, você conseguia ver o nome das pessoas que estavam ligando, também um avanço para a época bastante razoável, o que justificava, sem dúvida alguma, a troca. A Mi Band 2 também foi um sucesso muito grande, vendeu muito, ela ficou durante, assim como essa daqui, que ficou bastante tempo no mercado, se eu não me engano uns 2 ou 3 anos,
Essa daqui também ficou 2 ou 3 não, mas praticamente uns 2 anos. Essa daqui quase que também uns 2 anos. Ficou mais tempo do que o normal de hoje, né? Mas ela teve muita gente investindo em aplicativo alternativo, dando muita opção, enfim, teve uma vida longa a Mi Band 2 também. Dali nós saímos e vamos para a Mi Band 3, que aqui você já tem uma tela onde você tem caracteres e, enfim, uma série de informações, e a Mi Band 3 ela vem complementar essas informações com uma telinha maior, uma telinhazinha, eu não lembro da tecnologia, mas daquela tela preta e branca, né? Aquela telazinha bem básica, em que a Xiaomi fez um truque aqui, que ela colocou um vidro mais boleado, afundou um pouco o display, porque como trata-se, eu acho que é TFT o display, não lembro mais a tecnologia, mas eu acho que é TFT. Como ela deu uma afundada no display para justamente a própria carcaça dela fazer um pouco de sombra, para que você conseguisse visualizar alguma coisa na luz do sol, no solão, naquela luz, no sol brabo. E realmente você conseguia, não é uma visualização das melhores, é um dispositivo ainda muito simples, mas você já tinha aqui previsão do tempo para 3 dias, mensagens praticamente completas, já uma série de exercícios para você selecionar, enfim, já começa a mudar a perspectiva do dispositivo. O dispositivo começa a ir em direção ao mesmo nível de informações que tem um smartwatch. Aqui já começa a coisa já ir em direção à qualidade de informação de que você tem no smartwatch. Aí vem a Mi Band 4. Essa daqui, da Mi Band 2, você também tem para a Mi Band 3 um avanço que justificava a troca sem dúvida alguma. Todos que tinham a Mi Band 2, que tinham a grana e tal, migraram para a Mi Band 3 de cara. Foi um frisson, um sucesso de vendas. De cara foram para a Mi Band 3. E aí vem a Mi Band 4, já com display colorido. Só o fato do display já foi o suficiente e você poder colocar vários tipos de watch faces, foto de fundo, ver todas as notificações, uma tela com uma visualização melhor, uma tela muito mais bonita, uma tela colorida, já mudou a perspectiva. E também a galera migrou na hora. Foi atrás de quem podia, foi comprar a Mi Band 4 na hora, porque tinha condições de ter uma melhor visualização, mais informação, enfim, muito mais completa. Não tenho dúvida que muito mais completa. Então você tem uma justificativa aqui. Vocês veem que eu estou fazendo questão de mostrar para vocês, cada uma, até a Mi Band 4, você tinha justificativa para se trocar a Smart Band. Você esperava ansiosamente para trocar de Smart Band. Até a 4. Da 4 para 5, a gente tem ali mudanças de sensores, atualização de sensores. Eu não tenho a 5 aqui para poder mostrar para vocês, como eu falei. A 5 na realidade eu fui para um parceiro aqui, a Amazfit Band 5 eu repassei no Clube de Vantagem. Então eu tive as duas, Mi Band 5 e a Amazfit Band 5. Quando eu repassei a Amazfit Band 5, eu fiquei com essa 4 aqui. Passei aí umas 3 semanas até comprar uma BIP. Umas 3 semanas com essa 4. Eu vinha da Amazfit Band 5 e da Mi Band 5. Mi Band 5, Amazfit Band 5, depois voltei para Mi Band 4. E foi aí que eu vi que a série Mi Band estacionou, desde a 4. Porque eu não senti falta alguma. Mesmo com a ampliação, com uma tela um pouquinho maior, eu não senti a mesma qualidade, o mesmo tipo de serviço que eu tinha na Mi Band 5 e na Amazfit Band 5 eu tinha aqui. Não senti, a tela não diminuiu o suficiente para atrapalhar a minha visualização. As mesmas dificuldades que eu continuava tendo na 5 eu tinha aqui.
a diferença tão pouca que não, sabe, ela continua tendo baixo brilho, porque se tem um problema nas telas da Mi Band colorida, é o seu baixo brilho, né? Elas continuam com problema de brilho, e eu simplesmente fazendo esse downgrade, mas foi um downgrade que não me atrapalhou em nada. E aí passou a Mi Band 5, a Amazfit Band 5, eu fui para a BIP, porque eu cheguei e eu continuo com essa conclusão na minha cabeça. Tá lá desligada lá embaixo, mas está me esperando assim que eu acabar a análise da Mi Band 6, que, repito, vou sortear inteiramente de graça no Clube de Vantagens. Vai ser totalmente 0800, até com envio por minha conta, tá? Então, vai renovando aí quem não renovou, vai entrando quem não tá aí no Clube de Vantagens, vem pro Clube de Vantagens. Mês que vem vou sortear o Tron Smart Ace e tem mais um a caminho. E tem mais um brinde para outro mês. Então tem 3 meses garantidos aí seguidos, junho, julho e agosto, de brinde 0800 no Clube de Vantagem. Então já prepara aí. Então eu cheguei à conclusão de que a BIP, que é a BIP S no caso, que foi a que eu mais gostei das BIP, foi a que eu mais gostei, porque tem uma tela já um pouco melhor e tal, que a BIP é a melhor situação para mim. E aí vem para mim testar depois da BIP. Depois da BIP, eu acho que foi depois da... Não, eu testei outros smartwatches, mas a BIP, falando de Xiaomi, né? Depois da BIP, aí fui dar um passeio na Huawei, na Band 6 da Huawei, aonde mudou completamente a estética do que ela vinha fazendo nas suas Smart Band anteriormente. Ela mudou completamente. E aí eu fiquei assim, pô, caramba, e uma tela muito boa e tudo bem, que a gente analisou aqui. E aí acaba a análise e vem para a Mi Band 6. E aí é que eu quero chegar nesse grande ponto. A minha sensação é que se eu estou utilizando a Mi Band 6, mesmo com essa questão de tela, né, em tamanho, no formato maior, pegando toda a tela, é até interessante, mas continua uma tela com baixo brilho, continua uma tela com brilho pouco baixo. A bateria é um detalhe que ele vem diminuindo de geração. Essa bateriazinha da Mi Band 1 aqui durava 30 dias. Durava 30 dias. A Mi Band 2 também tinha uma bateria de 25, 30 dias. Na Mi Band 3 começa a perder. Na Mi Band 4 perdendo. Na Mi Band 5 perdendo. E pelo que eu estou vendo aqui, na Mi Band 6 também perdendo. E aí é muito complicado você falar desse carinha aqui, de justificar a compra para a pessoa ir lá e comprar se ela tiver uma Mi Band 4. Se você tem uma Mi Band 4 e ela tá boa, você pode continuar, que você vai ficar frustrado se você pagar nessa daqui. Ah, se você vai dar para alguém, já está há algum tempo, já está enjoado. Até se você tiver enjoado, você vai estar enjoado dessa daqui também, porque a visualização no pulso é praticamente a mesma. Os serviços aqui, é lógico, foram acrescentando oxímetro, exercícios respiratórios, mas é tudo aquelas coisas que você usa uma semana e no final das contas, quem utiliza uma Mi Band, o que ele quer mesmo é a contagem de passos do diário ou de uma caminhada em específico e saber como é que anda o sono dele e ter as notificações. Então você vai ter isso de qualquer jeito até nessa daqui, numa Mi Band 4. E é essa sensação que eu venho trazer para vocês aqui como primeiras impressões. Pode ser que ela mude com o tempo, mas eu acho que da Mi Band 4 em diante, se a Xiaomi vier com uma Mi Band 7 nesse mesmo formato, porque ampliou a tela, ou se não fizer alguma coisa muito diferente, eu vou interromper a análise. Porque é muito chato você pegar um dispositivo que você acha que ele não justifica a troca da anterior, sabe? Ele não justifica. Se o cara tem uma Mi Band 5, não justifica ele comprar, porque tem uma redondinha ali a mais de tela embaixo, em cima, mas que não acrescenta na informação. As letras continuam pequenas, porque ela é muito fina, então as letras continuam pequenas. Na Huawei 6, na Band 6 da Huawei, as fontes são grandes.
Por isso é que eu não senti diferença. Na moto chegava a notificação, eu tinha que mexer o braço, que é um defeito da Huawei, não acender a tela para notificação, mas eu dava aquela mexida, eu conseguia enxergar. Até na moto. No sol, com um brilho no meio, eu consigo enxergar. Com essa daqui eu não consigo. Então eu tenho que lembrar, se eu for para a rua, eu tenho que lembrar de jogar o brilho no máximo para enxergar alguma coisa. Então ela continua trazendo os mesmos problemas da série. Ela continua, da Mi Band 4 para cá, você tem ali os mesmos problemas, o que não é suficiente para você justificar uma compra. E é chato isso, porque como eu estou aqui, como eu mostrei para vocês, eu acompanho a série de perto. Então a Mi Band 5 e a Amazfit Band 5 eu passei tipo um mês e pouco com cada uma, até mais. Eu acho que com a Amazfit Band 5 eu passei uns 3 meses. Então eu acompanho, assim, se eu saio do smartwatch da Xiaomi é para uma Mi Band da Xiaomi. Hoje, se eu fosse pegar uma Smart Band, pelo que eu já vi aqui, eu pegaria a da Honor, que saiu aí hoje, que é praticamente um clone da Huawei, ou da própria Huawei. Eu pegaria uma Smart Band daquele nível ali, mesmo com os probleminhas pontuais que eu tive ali. Porque tem uma parte de saúde muito interessante, tem um monitoramento muito interessante, você acompanha nível de estresse de cara, sabe? Para quem tem problema com estresse é legal. Tem um monitoramento de sono, eu achei eficiente, para mim estava dentro do contexto. E tem uma visualização muito melhor, é uma Smart Band com visualização de smartwatch. E aqui você continua, apesar de ter aumentado lá a tela, não sei o que, mas a visualização continua de uma Smart Band de 2 anos atrás. Uma visualização do estilo de Mi Band 4. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que a Xiaomi na próxima geração, isso daqui não se sustenta, vai começar a perder a adesão. Né? Quem testou aí, como o meu amigo Átila e outros lá do nosso clube de vantagens, que testou a Band 6 da Huawei ou da Honor, não vai trocar por uma Mi Band, não vai trocar por essa Mi Band. Por mais que os fanboyola, e eu sou um fanboyola Xiaomi, né? Vamos ter nossos vídeos aí, vamos ter comparativo do Realme 8 Pro com o X3 Pro. Então quem não se inscreveu ainda, clica logo em se inscrever e já sapeca logo o like, que as informações que eu passei aqui, eu acho que são bem legais. Merecem o like, né? E eu sou um fanboyola, o X3 Pro já está aqui, eu vou comparar o X3 Pro, que é o meu de uso pessoal, com o Realme 8 Pro. Vamos ter comparativo de câmera, depois vamos fazer um videozinho comparativo ao estilo que eu fiz FE versus F3. Mas se a Huawei, da Huawei, eu vou falar no review, né? No review eu vou registrar aí com mais domínio do dispositivo. Mas se tivesse a da Huawei aqui, ia ser uma carnificina. De pouquíssimos pontos a Mi Band ganharia. Em pouquíssimos pontos. Pelo que eu já vi da Mi Band aqui, eu acho que em pouquíssimos pontos ela conseguiria bater de frente com a da Huawei, que fez uma mudança estética, que fez uma mudança de conceito. E é isso que a Xiaomi já estava precisando aqui. Já que da Mi Band 4 você não justifica a troca pela Mi Band 5. Agora então que você não justifica da Mi Band 5, 3 gerações, terceira geração, no caso, segunda geração, que não se justifica a troca. A Mi Band 4, você tinha, a primeira com tela colorida, tinha ali uma justificativa. Agora a Mi Band 5, a Mi Band 6, não. Então, 2 gerações jogadas fora. 2 gerações jogadas pela janela, poderia se chamar, a 5 poderia chamar 5S, e a 6 aí até tu coloca 6, ou então 5 Special Edition, faz um baragolego lá. Porque não tem, na minha concepção, não tem mudança suficiente para você encarar como uma nova geração. É uma geração velha repaginada. Eu, particularmente, apesar de gostar muito da Mi Band, da série, mas eu já estou um pouco cansado desse visual, principalmente porque ela chegou depois da Huawei. Principalmente, talvez se eu tivesse analisado a Mi Band 6 antes da Huawei,
aí seria um outro veredito. Mas depois de você analisar a concorrência, e aí vinha da Xiaomi, e analisar também a da Samsung, a Fit 2, que você consegue colocar mensagens, responder com mensagens pré-escolhidas nos aplicativos de mensagem. Né? Ok, bom dia, tudo você faz na Fit 2. E a Xiaomi está precisando tirar um coelhinho desse da cartola. Está precisando tirar um coelhinho desse da cartola. Para mim aquilo ali não é tão efetivo, essas respostas, mas seria uma coisa interessante de ter aqui. Uma tela um pouquinho mais quadrada para você ter mais informação, ou pelo menos você ter fontes maiores. Ela continua com aquela fontezinha bem pequenininha, da mesma que está aqui. É o mesmo tamanho de fonte praticamente. Então fica bem difícil para você justificar e recomendar a Mi Band 6. Se você tem a Mi Band 5, não faça essa besteira. A gente está numa situação aí que não tá para jogar dinheiro fora. Você não vai se sentir, você vai sentir que jogou dinheiro fora. Essa é a grande realidade, porque ela é um pouco mais cara. Tem um pouco menos bateria, pelo que parece. Então, eu acho que a coisa mais lógica, ou é então você, se você quer realmente gastar dinheiro comprando um novo dispositivo, você ir para um outro dispositivo. Você pode comprar o nacional aqui da Samsung, a Fit 2. Eu não sei nem se já saiu a Fit 3, ficar na atividade, porque a Samsung está investindo nessa série. E é interessante acompanhar, porque é uma opção nacional que a Samsung disponibiliza aí a R$150 em promoções. Né? Se eu fosse falar para vocês, entre essa Mi Band aqui e a Fit 2 da Samsung, eu ficaria com a Fit 2. Sei que tem alguns amigos aqui que já testaram a Fit 2, podem colocar aí na descrição, aí, enfim, a opinião de vocês nos comentários, né? Então, eu queria passar princípios para vocês. Não troquem pelo menos antes de ver o review, né? Sei que muitos já compraram, ou alguns inclusive vão contestar o que eu estou falando, mas é minha opinião. As pessoas que às vezes estão hoje em dia com dificuldade de aceitar a opinião de alguém que utilizou todas. Vamos começar